Hoje vou falar um pouco mais sobre os animais e também como foi a comunicação intuitiva ou as comunicações intuitivas e o porquê eu resolvi fazer as mesmas. Meu nome é Andréa Rebelo e este é o nosso canal Brilhar de Aya. Bem, espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior. Então, vamos falar sobre mais alguns fatos sobre os animais. Vocês já perceberam o quanto eles tentam nos ensinar? Por exemplo, os animais olham nos olhos quando falamos com eles, como sinal de respeito e atenção. Eles sabem o benefício do sol e, às vezes, mesmo sendo quente, eles deitam ao sol, pois assim recarregam sua energia. Os pássaros que cantam uma sinfonia ao nascer do sol, não apenas para celebrar a luz, mas também a passagem da noite escura. Os animais brincam de maneiras peculiares de cada espécie. Eles são felizes e se divertem. Eles utilizam seus instintos para sobreviver. Sabem apreciar e aproveitar a alta vibração e a boa energia da natureza através de passeios em lugares como florestas, jardins, praias e etc. Eles deitam, se esfregam e se revigoram. Reparem como a maior parte dos animais possuem uma musculatura definida e eles nem fazem academia. Minha antena falou que, como eles não possuem a preocupação, a raiva, o medo, entre outros, da forma em que nós humanos sentimos, a estrutura deles se mantém como necessário para a sobrevivência. Inclusive, alguns conseguem falar conosco através da telepatia. O mundo animal é incrível. Repetindo, são puro amor. Amor é verbo, e verbo indica uma ação, um estado ou um fenômeno da natureza. Eles abrangem tudo isso. Claro que existem exceções, mas as mesmas são causadas pela interferência do animal humano. Voltando a falar um pouco mais como a nossa interação com eles revelam características e situações particulares do tutor ou da família que os recebe. Assim, vou usar mais exemplos sobre a Kiara. A Kiara era a menor da cria e deitou no meu pé como se estivesse me pedindo acolhimento. E eu sou a filha mais nova e tinha essa necessidade de me sentir acolhida devido à minha história. Kiara era guerreira. Conseguiu se recuperar de muitos acometimentos que veterinários ficavam surpresos aqui na Noruega. Era determinada. Quando foi castrada no mesmo dia, à noite, mesmo usando a roupa que protegia os pontos, ela conseguiu arrancar todos eles. Eu fiquei louca. Mas o corte não abriu. Continuou perfeito e sem sangramento. Eu passei por tudo isso. Médicos não entendem a dinâmica das doenças que me acometeram e muito menos como consigo me recuperar tão rápido. Sou determinada e já fui um pouco rebelde. A dificuldade que eu tinha em deixá-la sozinha em casa, no meu horário de trabalho, ou até em outras ocasiões que ela deveria ficar com alguém ou em um hotel,
vem como referência o receio do abandono que, mesmo eu tendo resolvido dentro de mim, ainda se fazia presente no meu inconsciente. A Kiara estava comigo em todos os lugares, praticamente. Mesmo que ela uma vez conseguiu me provar que conseguia arrumar alternativas por si própria, quando precisei hospedá-la em um hotel de cães. Ela simplesmente conquistou os funcionários, os proprietários e os filhos dos proprietários. Resultado: não ficou no hotel. As crianças a levaram para casa e lá ela aproveitou a estadia com todo amor e carinho. Inclusive, dormiu numa das camas. Kiara nunca expressou sensação de dor e sofrimento, o que tornava difícil para eu descobrir que algo não estava bem com ela. Tenho essa resistência à dor e, como contei, eu não gosto de demonstrar quando não estou bem. Assim era minha estrelinha de luz, um espelho das minhas circunstâncias. Quando eu decidi fazer a comunicação intuitiva, foi um momento em que a Kiara começou a se fazer muito presente no meu dia a dia. Conseguia vê-la deitada no sofá exatamente como ela gostava de ficar. Escutava o latido dela e até o cheiro do shampoo que ela usava. Uma noite eu me projetei e me vi na minha floresta preferida, que é situada dentro de uma enorme nave. Eu estava sentada em um balanço elevado e tudo à minha volta e embaixo eram árvores e plantas verdes de todos os tipos. Olho para cima e vejo uma grande e linda águia branca vindo em minha direção. Na mesma hora, eu levantei meus braços e ela pousou. Ao me tocar, eu senti a essência da Kiara, uma sensação de plenitude, e comecei a chorar. Acordei com meu rosto e travesseiro molhados. Neste momento, eu entendi que precisava achar um meio de fazer contato mais direto com ela, pois eu não estava conseguindo sintonizar a minha vibração com a dela para saber do que se tratava. Um dia, olhando meu Instagram, apareceu um vídeo de uma médica veterinária e terapeuta sistêmica, que iniciaria uma imersão chamada Empodere-se através da conexão com os animais. Me inscrevi e participei dessa viagem incrível. A imersão foi maravilhosa. Fiz conexões com pessoas que hoje fazem parte da minha vida. Foi fantástico. Mas não consegui ter o contato que eu precisava com a Kiara. Porém, essa mesma médica veterinária e terapeuta sistêmica trabalha com a comunicação intuitiva, que é um processo em que ela se conecta com a consciência do animal, mesmo os que já não estão mais encarnados, e traz as mensagens que os mesmos querem nos transmitir. Foi então a oportunidade que eu tinha de saber o que a Kiara gostaria de me falar. Enviei as fotos que ela havia me pedido e então aconteceu o que eu tanto esperava. Agora vou compartilhar com vocês algumas fotos que eu a enviei e as mensagens que eu recebi da Kiara. Vou me referir à médica veterinária e terapeuta sistêmica apenas como terapeuta, para ficar mais simples. Preparem o coração. Antes de começar a comunicação intuitiva, a terapeuta olha as fotos que eu a enviei e quando ela chega em uma em que a Kiara estava deitada em um tapetinho higiênico, chega um pensamento até ela. A vida é finita. O que você fez?
e então começa a tocar uma música que se chama Dream River, e ela vê e sente algo. Visualiza um grande rio à sua frente. Sente o vento bater em seus cabelos e tem vontade de chorar. Era uma sensação de liberdade com angústia de não ter vivido algo muito importante. Ela continua ouvindo uma voz que diz: eu fui feliz, eu brinquei, eu corri e me diverti. E o que você fez, Andréia? A terapeuta se emociona e sente a presença da Kiara atrás dela. A Kiara se mostra de forma muito elegante e ponderada e então diz: diga a Andréia para aproveitar a vida. A vida está passando, doce Andréia. Abra seu coração e libere todas as mágoas. A terapeuta coloca a música Dream River para tocar em repetição e sente como se estivesse levitando sobre esse rio que estava à sua frente. A sensação de liberdade aumentou, mas também uma sensação de tristeza. Kiara diz, empurrando as costas dela: ouse navegar em mares estrangeiros. Ouse fazer diferente. Ouse recuar. Ouse fazer o que a vida vos pede. Não tenhas medo de recuar. Não tenhas medo de avançar. Não tema. Não tema suas intuições e o poder de cura. Peça ao Criador e Ele irá te atender se for para o bem de todos. Então, Kiara diz, agora de forma mais prática, pois sei que Andréia aguarda uma resposta. Sim, fui feliz na terra, minha irmã, e sou feliz aqui. Nosso tempo na terra findou, na vida eterna nunca findará. Talvez não voltaremos a nos encontrar pessoalmente, mas nossas almas nunca se desligarão. A terapeuta começa a se acalmar e a sensação de angústia passa e ela começa a serenar. Kiara permanece atrás dela com a mão no ombro esquerdo. Ao mesmo tempo que ela vê como uma cachorra, ela se mostra como uma mulher. Mesmo não conseguindo vê-la, ela sabe e sente que é uma mulher. Quando ela termina de escrever isso, a Kiara diz: não precisa ver, basta sentir. Diga a Andréia que a amo. E sim, ela me sente e vê. Então, a terapeuta passa a minha mensagem em que eu agradeço por tudo o que vivemos juntos. E ela diz: gratidão infinita, meu mar infinito. Tu és como o mar, Andréia. Profunda, forte e suave como as ondas. Permita-se a navegar em águas calmas, meu amor. Pare de procurar por rotas tempestuosas. Tu não precisas mais. Agora descansa tua alma e deixe conosco o restante. Tu sabes que estão de plantão. E assim a Kiara diz que crer não ter mais nada neste momento a dizer. A terapeuta então pergunta se ela pode falar com o eu superior da Kiara e ela diz que sim. Elas se despedem e a terapeuta agradece por ela ter vindo falar com ela. Até breve. Vem como resposta. Quando ela intenciona a falar com o eu superior da Kiara, vê à sua frente uma forte luz laranja e ouve. Temos um recado para Andréia. Anote aí. Querida Andréia, chegou a hora de viver
a sua vida. Quem sabe não está na hora de procurar por lugares mais quentes, aconchegantes. Por um colo, um abraço. Abra teu coração, querida. Abra teu coração. É hora de amar. A terapeuta sorri. O eu superior continua. Amar aquece os corações e derrete o gelo. Cura as dores da alma, as dores mais profundas da alma. Permita-se a amar e ser amada. Peça ao Criador para vos ajudar. Ele irá vos ajudar. Agora, fique em paz. E então, ela agradece ao eu superior da Kiara e encerra a comunicação. Essa que relatei agora foi a primeira vez que fiz. A segunda eu vou resumir com as mensagens mais importantes de uma forma mais direta. A Kiara diz que o que está por vir agora é a concretização dos meus sonhos. Que eu tenha coragem de viver os meus sonhos. Aliás, ela pergunta, você sabe quais são os seus sonhos? Seus reais sonhos? Tudo o que está vivendo só valerá a pena se você realizar os seus sonhos. Faça o que seu coração tem vontade de fazer. Ela me diz que eu não preciso dizer tanto, mas eu preciso agir. Que eu sei o que fazer e que confie em mim e não somente neles. Que sou capaz de seguir adiante. Estaremos sempre juntas, eu aqui e você aí. Chegou a hora, você sabe. Não tenha medo do que está por vir. Não tenha medo. Novas estradas e conexões se abrirão. Logo, você vai perceber tudo isso. Não se desespere. Fique calma, em silêncio, quando tiver dúvida. Não corra, não fuja do que te assusta. Fique e encare o problema. E assim finaliza toda essa profunda vivência que tive através das comunicações intuitivas. Toca nossos corações profundamente, não é mesmo? Essa foto que mostrei da Kiara no tapetinho higiênico, eu tirei no dia em que a coloquei para dormir e que ela permaneceu com os olhinhos abertos. Por isso ela diz que a vida é finita, ao menos aqui no físico. Vamos aprender e ensinar as formas de amor junto aos nossos animais. Conversem com eles quando sentem dificuldades de entendê-los. De alguma maneira, eles podem demonstrar o que precisamos fazer. Eles são luz e inteligentes. Se nos abrirmos, eles acharão o caminho. Criem o hábito de agradecer por mais um dia que amanhece, caminhar por lugares verdes ou praias, ter momentos para sorrir e se divertir, aproveitar os dias ensolarados. Tudo isso é ação e faz parte do amor. É isso que os animais tentam nos passar. Se o que eu falei neste vídeo fez algum sentido para você, se gostou, deixe seu like, seu comentário. Se ainda não faz parte do nosso canal, aproveite e inscreva-se. Ainda não me foi confirmado sobre o vídeo da próxima semana, mas está entre falar um pouco mais sobre como os seres de luz iniciam a comunicação de forma mais direta com a gente ou sobre os arquétipos, que são as primeiras emanações da fonte criadora e que nos influenciam diretamente por estarem implantados em nossa mente individual e coletiva. Um grande abraço
de todo o meu coração a todos vocês.